Eu quero iniciar agradecendo imensamente a oportunidade que vocês estão me dando de participar desse encontro que vocês realizam, desse projeto, o Evangelho Online, né? Estudando o livro Jesus no Lar. E eu tomo a liberdade e eu peço a paciência de vocês, porque eu vou fazer a leitura desse texto. É um texto que muito enriquecedor, então eu acho que é melhor eu fazer a leitura e na sequência a gente vai fazer algumas análises, um comentário, um breve comentário em relação ao texto, tá bom? É o item 21 do livro Jesus no Lar, o rico vigilante. Tiago, mais velho, em explanação preciosa, falou sobre as ânsias de riqueza, tão comuns em todos os mortais. E fim do interessante debate doméstico, Jesus comentou sorridente. Um homem temente a Deus e consagrado à retidão, leu muitos conselhos alusivos à prudência e deliberou trabalhar com afinco, de modo a reter um tesouro com que pudesse beneficiar a família. Depois de sentidas orações, meteu-se em várias empresas, aflito por alcançar seus fins. E por 20 anos consecutivos, ajuntou moeda sobre moeda, formando o patrimônio de alguns milhões. Quando parou de agir, a fim de apreciar sua obra, reconheceu com desapontamento que todos os quadros da própria vida se haviam alterado, sem que ele mesmo percebesse. O lar, dantes simples e alegre, adquirira feição sombria. A esposa fizera-se escrava de 1000 obrigações destinadas a matar o tempo. Os filhos cochichavam entre si, consultando sobre a herança que a morte do pai lhes reservaria. A amizade fiel desertara. Os vizinhos, acreditando-o completamente feliz, cercaram-no de inveja e ironia. As autoridades da localidade em que vivia obrigavam-no a dobradas atitudes de artifício, em desacordo com a sinceridade do seu coração. Os negociantes visitavam-no a cada instante, propondo-lhe transações criminosas ou descabidas. Servidores bajulavam-no com declarado fingimento, quando ao lado de seus ouvidos, para lhe amaldiçoarem o nome por trás de portas semicerradas. Em razão de tantos distúrbios, era compelido a transformar a residência numa fortaleza, vigiando-se contra tudo e contra todos. Sobrava-lhe tempo agora para registrar as moléstias do corpo, e raramente passava algum dia sem as irritações do estômago ou sem dores de cabeça. Em poucas semanas de meticulosa observação, concluiu que a fortuna trancafiada no cofre era motivo de desilusões e arrependimentos sem termo. Em certa noite, porque não mais tolerasse as preocupações obcecantes do novo estado, orou em lágrimas, suplicando a inspiração do Senhor. Depois da comovente rogativa, eis que um anjo lhe aparece na tela evanescente do sonho e lhe diz, compadecido: toda a fortuna que corre, à maneira das águas cristalinas da fonte, é uma bênção viva, mas toda a riqueza, em repouso inútil, é poço venenoso de águas estagnadas. Por que exigiste um rio quando o simples copo d'água te sacia a sede? Como te animaste a guardar ao redor de ti celeiros tão recheados, quando alguns grãos de trigo te bastam à refeição? Que motivos te induziram a amontoar centenas de peles em torno do lar, quando alguns fragmentos de lã te aquecem o corpo em trânsito para o sepulcro? Volta e converte a tua arca de moedas em cofre milagroso de salvação. Estende os júbilos do trabalho, cria escolas para a sementeira da luz espiritual e improvisa a alegria a muitos. Somente vale o dinheiro da terra pelo bem que possa fazer. Sob indizível espanto, o caçador de ouro despertou transformado.
E do dia seguinte em diante, passou a libertar as suas enormes reservas, para que todos os seus vizinhos tivessem junto dele as bênçãos do serviço e do bom ânimo. Desde o primeiro sinal de semelhante renovação, a esposa fixou-o com estranheza e revolta. Os filhos odiaram-no e os seus próprios beneficiados o julgaram louco. Todavia, robustecido e feliz, o milionário vigilante voltou a possuir no domicílio um santuário aberto, e os gênios da alegria oculta passaram a viver em seu coração. Silenciando o mestre, Tiago, que comandava a palestra da noite, exclamou entusiasta: Senhor, que ensinamento valioso e sublime! Jesus sorriu e respondeu: Sim, mas apenas para aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver. É extraordinário o conteúdo desse ensinamento de Jesus. Mais uma vez, nos chamando à observação em relação aos bens materiais, à riqueza. E fica bem claro nesse ensinamento do mestre que esse homem que ele pegou de exemplo nesse texto, ele já era um homem cujo termo que Jesus utiliza aqui, temente a Deus, que é um termo antigo, né, do Antigo Testamento, mas era um homem religioso. E ele queria, dessa maneira, aumentar a sua riqueza, que é uma pretensão de muitos de nós, né? Muitos de nós que estamos aqui na experiência material. E assim ele se esforçou. Ocorre que após ele angariar grande riqueza e acumular grandes bens, ele observou a transformação daqueles que estavam próximos dele. Notadamente, no primeiro momento, as pessoas da sua própria família, esposa, filhos, servidores, amigos, vizinhos e assim por diante. E aquilo foi motivo de grande tristeza para o seu coração. E isso fez com que ele analisasse tudo o que estava acontecendo. Então ele, voltando-se para si novamente, para sua religiosidade, faz uma oração pedindo por ajuda e esclarecimento. E ele recebe o esclarecimento, ele recebe o que ele pedia. E um grande ensinamento é dado para ele. Toda fortuna que corre à maneira das águas cristalinas da fonte é uma bênção viva, mas toda riqueza em repouso inútil é poço venenoso de água estagnada. O que significa isso? Significa que toda a riqueza que nós acumulamos e que ela tem o único propósito de servir apenas para a nossa satisfação pessoal, é essa água estagnada que se transforma em veneno para aquele que assim age. Enquanto que o contrário, a riqueza buscada, mas com o objetivo útil de ser utilizada para a melhora do seu próximo, para a melhora daqueles que estão ao seu lado, para a melhora da sociedade onde o sujeito vive, ela é a água cristalina, maneira das águas cristalinas da fonte, que corre, né? Que segue. Então, nesse texto, quando o homem, ele tem esse conhecimento e ele ouve esse conselho, ele se renova. Ele se renova e então passa a aplicar a sua riqueza para o seu próximo. Aqui ele utiliza um exemplo, né, que é para a criação de escolas, para auxiliar o trabalho do seu próximo, gerar emprego. E assim, aquele homem, desse exemplo de Jesus, desse ensinamento dele, torna a ficar com a satisfação do dever cumprido em sua intimidade. E a felicidade passa a reinar internamente, mesmo que aqueles que antes tinham uma expectativa de fazer uso da riqueza dele, né, e que agora
não terão tanta possibilidade de usar assim, porque a riqueza estava sendo usada para compartilhar com o próximo, aí se revoltaram, né? No caso aqui, os filhos, a esposa, até mesmo aqueles que o bajulavam, né, tiveram um comportamento diferente com ele, porque eles criaram uma expectativa de utilizar aquela fortuna para si, quando, na verdade, o grande ensinamento que fica nesse texto extraordinário é como transformar a riqueza material em riqueza espiritual. Esse é um grande desafio. E nós precisamos trazer esse ensinamento para nós, para a nossa realidade. Não podemos deixar que o ensinamento evangélico, esses valiosos ensinamentos de Jesus, que a gente acha extraordinário e fique só nesse campo, né, no campo intelectual, mas precisamos trazer isso para a prática, para nossa casa. Precisamos ver se nós estamos aplicando esse ensinamento na nossa vida. Uma coisa que nós precisamos ter ideia é que a riqueza, ela não é perniciosa. Lá atrás, de maneira equivocada, interpretaram ensinamentos de nosso mestre e passaram a entender, a acreditar que possuir bens, possuir riqueza, era algo que prejudicava a nossa evolução espiritual, prejudicava o nosso acesso ao reino de Deus. E nós lembramos que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, do Evangelho, existem várias passagens onde Jesus ensina a respeito da maneira de lidar com a riqueza. E também existem vários ensinamentos dos espíritos superiores contidos ali. Uma passagem de Jesus que sempre me chamou a atenção foi aquela do jovem rico. Eu acredito que a maioria dos irmãos vão se lembrar dessa passagem, onde um jovem rico, que era religioso, cumpridor dos mandamentos de Moisés, se aproxima de Jesus e quer saber o que ele precisa fazer para adentrar ao reino de Deus. E Jesus fala: cumpra os mandamentos de Moisés. E ele diz: mas isso eu já faço. Então Jesus, fazendo uma leitura exclusiva daquele jovem rico, diz a ele o seguinte: percebeu qual era a mazela daquele jovem. E ele diz então: volta, desfaça dos seus bens, vem e me segue. Conta nessa passagem, no Evangelho, que o jovem rico foi se distanciando, foi saindo, se afastando de Jesus e foi embora. Então Jesus teria voltado àqueles que estavam ao seu lado e dito, né, aquela famosa passagem: é muito mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico ir para o céu. Essa afirmação de Jesus foi interpretada de maneira equivocada com o passar dos milênios. Então, muitos levaram a acreditar que a riqueza era um obstáculo, justamente por causa dessa passagem, porque a interpretação foi equivocada. Jesus fez uma análise do que era necessário para aquele jovem rico. Aquele jovem rico, tendo o desejo sincero, praticando os ensinamentos de Moisés da época, religioso, ele precisava ainda trabalhar essa questão do apego aos bens materiais. Jesus sabia disso. Foi por isso que pediu a ele para que tomasse uma atitude e viesse até ele e o seguisse. Mas ele não teve, o jovem rico não teve coragem, né? Perdeu uma grande oportunidade naquele momento de se desfazer dos seus bens e de seguir o nosso Mestre Jesus, compreendendo a lição que era do desapego aos bens materiais. Não podemos lembrar também da equivocada interpretação que se fizeram com o passar do tempo em relação a Francisco de Assis, né? Francisco de Assis,
que ele pregava a pobreza absoluta. E começaram a acreditar também, diante desse comportamento de Francisco, que a riqueza era perniciosa, prejudicava o nosso acesso ao reino de Deus. Mas não entenderam que Francisco tinha uma missão especial de abrir os olhos da liderança religiosa daquele tempo, que aproveitava essas ideias do povo acreditar que a riqueza prejudicava o acesso ao plano, à vida espiritual, ao reino de Deus, e ia só angariando fortunas e mais fortunas aos seus cofres. Então, Francisco veio para dar o exemplo, que não era daquela maneira que deveria se portar a liderança religiosa, mas que deveriam viver diante das possibilidades e diante do necessário para a sobrevivência, né? Levando os ensinamentos evangélicos para o próximo, para que dessa maneira todos tivessem acesso a possibilidade da renovação espiritual íntima. Então, fica bem claro aqui como os equívocos do passado fizeram com que nós pensássemos em algum momento ou outro que a riqueza era prejudicial. Então Jesus vem, e a espiritualidade vem, e nos mostra que a riqueza ela é extremamente importante. E é uma prova pela qual o espírito encarnado está passando. E é uma prova muito difícil. E é interessante, eu participo com vocês agora, algo que me ocorreu num grupo de estudo, quando nós fomos estudar a respeito da riqueza material e a riqueza espiritual, e a respeito da prova da miséria e da prova da riqueza. E no primeiro momento, sem antes a gente estudar, nós colocamos entre as pessoas lá, né, qual prova que achava que seria mais difícil. Todos foram para a prova da miséria. E ficaram surpresos quando nós estudamos no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que a prova da riqueza é a mais difícil. Então, naquele estudo, nós compreendemos por que ela é mais difícil. Porque ela abre as portas para muitas facilidades. E seu espírito encarnado, se ele não tem um equilíbrio necessário para suportar as facilidades que a riqueza apresenta, ele entra num desajuste moral muito grande. Enquanto que, quando ele tem a consciência da sua missão diante da riqueza que veio às suas mãos, para fazer com que essa riqueza flua como um rio cristalino, conforme esse texto que nós lemos agora há pouco, é um instrumento valioso para a transformação espiritual e moral da criatura, utilizando aqueles bens que vêm à sua mão para levar um conforto melhor ao seu próximo. Eu admiro, e agora eu enxergo de maneira diferente a missão dos empresários, né? Como é valiosa a missão do empresário que trabalha, que monta uma empresa e, através dessa empresa, ele proporciona o salário, o sustento de muitas e muitas famílias. Olha só a utilização, um só exemplo, é um exemplo da utilização preciosa do dinheiro, da riqueza que nós vemos aqui nesse caso. Então, nós precisamos, através desse conhecimento, que Jesus vem e abre os nossos olhos em relação a isso, que nós façamos uma análise em nossa intimidade para ver se nós estamos realmente agindo, fazendo alguma coisa de útil com a riqueza que cai às nossas mãos. E uma outra análise é importante que nós façamos. Às vezes a pessoa acha assim: mas eu não tenho riqueza, eu não sou rico. Como eu não tenho riqueza, eu não sou rico, como que eu posso fazer alguma coisa para o meu próximo, ajudar o meu próximo com alguma coisa?
eu não tenho condições. Mas nós também temos esse pensamento equivocado. Porque, meus amigos, o que é ser rico? Ser rico é possuir grandes fortunas? De maneira alguma. Para saber se eu sou rico, se eu tenho mais riqueza do que o outro, eu tenho que usar o outro como comparação. Eu tenho que ver a riqueza do outro. E eu sempre digo, quando eu tenho oportunidade de falar a respeito desse assunto, eu sempre digo assim: se eu tenho um carro, mesmo que seja um carro modesto, um carro velho, e o meu vizinho, ele tem uma moto, eu tenho um bem mais valioso do que o dele. Eu sou rico perante o meu vizinho, porque eu tenho mais riqueza do que ele. Se eu tenho uma moto, o meu vizinho tem uma bicicleta, eu tenho mais riqueza do que o meu vizinho. Eu sou mais rico do que ele. Então, a questão da riqueza é muito relativa. Nós não podemos dar a desculpa que nós não temos condições, nós não temos riqueza, nós não podemos dar essa desculpa para não auxiliar o nosso próximo. Nós não podemos também esquecer que o auxílio ao nosso próximo não é só nas questões de bens materiais, não é só em dinheiro, não é só proporcionar o trabalho, mas a ajuda ao nosso próximo é referente também ao nosso tempo despendido para conversar com ele. Um bom conselho dado ao nosso próximo, nós temos a oportunidade de auxiliá-lo. Então, nós precisamos tirar as ilusões dos nossos pensamentos. E Jesus vem, através desses ensinamentos, nos mostrar o caminho a ser seguido, assim como os espíritos superiores. Valiosas lições encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Aconselho a todos os irmãos a fazerem uma leitura desse capítulo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Agradeço a oportunidade, eu fiquei muito contente de ser lembrado por vocês, né, de terem me convidado. É mais uma oportunidade que nós temos de falar alguma coisa em relação ao Evangelho, de compartilhar com vocês que estão nos ouvindo, agora participando desse encontro, esses ensinamentos fantásticos. E esse livro, Jesus no Lar, é extraordinário. Eu andei lendo e existem alguns ensinamentos ali que são fantásticos. Então, vocês fizeram, na minha opinião, uma escolha muito pertinente de analisar esse livro e de levar aos nossos irmãos esse conhecimento. Eu agradeço muito e estou aberto a novos convites, tá bom? E agradeço muito a paciência de todos vocês também. Então, agora nós vamos elevando os nossos pensamentos e sentimentos e vamos doando em forma de vibrações. Vamos vibrando pelo bem universal, por todo o nosso planeta, por todos os povos, seus líderes e governantes, por todos os lares, principalmente por aqueles em desajuste. Vibremos pelos doentes e pelos profissionais que cuidam deles. Vibremos pelo Brasil, por todo o nosso contorno geográfico, pela nossa população e pelos nossos governantes. Vibremos pelos nossos familiares, encarnados e também os desencarnados. Vibremos pelos nossos amigos e por aqueles que se consideram nossos inimigos. Vibremos pelos desencarnados, pelos que estão reencarnando e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual. Vibremos por cada um de nós, pelos nossos lares, pelo nosso trabalho,
pelo nosso local de trabalho e companheiros, pelos nossos subordinados e pelos nossos superiores. Também vibremos por esta casa espírita que nos abriga e nos dá a oportunidade de serviço e aprendizado. E também vibramos por todos aqueles que a ela estão vinculados. Vibremos por todos os necessitados, por cada um de nós. E assim agradecemos ao Mestre Jesus, pelo palestrante da noite, por cada um que aqui compareceu para aprender e para doar suas melhores energias. Pedimos a toda a equipe espiritual que nos ampara, ao nosso mentor espiritual, que nos proteja, ampare e intua, para que tenhamos uma boa semana, que possamos aproveitar cada oportunidade e para que estejamos um pouco melhores a cada dia. Agradecemos a todos e assim pedimos licença para encerrar mais este Evangelho Online, dando graças a Deus. Que assim seja.